Fala galera, eu tô aqui para falar hoje, principalmente com as pessoas que passaram por um luto ou que estão passando por um luto, seja ele recente ou que já tenha ocorrido há muito tempo, não tem diferença, eu vou falar de um contexto bem geral. E para começar o vídeo, eu quero dizer que eu não sou psicólogo, isso aqui não substitui uma terapia. Se tu tá com muita dificuldade para superar esse luto, para seguir a tua vida, cara, procura uma pessoa, um profissional, procura um psicólogo, vai atrás da terapia, que vale muito a pena, tá? Então vamos lá. A ideia desse vídeo surgiu de uma conversa minha com um amigo meu. Ele passou por um luto parecido, né? Com os que eu passei, e a gente chegou na conclusão que poucas pessoas falam sobre isso, poucas pessoas debatem o tema e poucas pessoas dão, né, a opinião de como foi e como encarou a situação no decorrer do percurso. Então é isso aí. Eu passei por dois lutos na minha vida, mais próximos de mim, né, o meu pai e o meu avô. Mas o exemplo que eu vou usar nesse vídeo é mais sobre o luto que eu passei com o meu pai, tá? Eu quero que vocês entendam, porque eu acredito que eu tenha passado por isso de uma forma bem positiva, que eu encarei isso de uma forma bem positiva. Vou repetir mais uma vez, eu não sou psicólogo, isso aqui não é uma conversa profissional, tá? É uma conversa entre amigos e só vou contar um pouco para vocês do que eu vivenciei, beleza? Então vamos lá. Meu pai faleceu quando eu tinha 7 para 8 anos, quase 8 anos. E ele tinha dois filhos, né? Eu e o meu irmão, nós temos 6 anos de diferença. Quando meu pai faleceu, meu irmão tinha 2 anos. E o meu pai faleceu muito jovem, ele faleceu com a idade que eu tenho hoje. Na verdade, 1 ano a mais do que eu tenho hoje. Ele faleceu com 28 anos, 27, quase 28. Mas como eu acabei de completar 27, então mais ou menos 1 ano a mais do que eu tenho hoje. Então ele acabou falecendo muito jovem, né? E eu tinha 7 para 8 anos. Então, eu passei por um momento no começo que eu não entendi direito o que né, estava acontecendo. Depois, quando eu entendi, eu entendi o que tinha acontecido, mas eu não entendi as consequências que aquilo teria na minha vida, né? Eu era uma criança de 8 anos, então tu tem uma dificuldade em entender a importância daquele perfil masculino na tua vida, né? Como eu sou um homem, então acaba que pesa muito. E com o decorrer da minha vida, eu encarei isso de uma forma bem positiva, tá? Porque eu cheguei num ponto em que eu percebi que eu tinha dois caminhos que eu podia escolher. O caminho mais fácil, que é o caminho de vítima, e eu culparia o luto do meu pai, ou a falta do meu pai, como uma bengala, onde eu me apoiaria, né? E diria que eu não consigo as coisas, que eu não conquisto as coisas, ou que eu sou diferente dos demais por não ter essa figura paterna aí próxima de mim, né? E o outro caminho, que é o caminho que eu segui, que é onde eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que ser melhor, que eu não podia ser igual a todos, pelo fato de eu não ter o meu pai. Então, isso acabou me fortalecendo de alguma forma, tá? Eu sempre busquei ser um líder dentro de casa, com a minha família, exatamente para suprir essa imagem paterna que ficou ali, né, à mercê. Beleza? O que você que está passando por um luto precisa entender é que quando a gente entra num papel de vítima, as coisas começam a ficar fáceis. Só que isso é muito ruim para ti, tá? O papel de vítima é muito confortável e a gente não pode ser vítima, cara. A gente tem que ser o mais forte possível, o pilar central, tá? Não tô falando da família, tô falando da tua vida, né? Como é que tu vai passar a tua vida inteira se vitimizando por uma coisa que aconteceu? Se tu tem uma vida inteira pela frente
e tu vai passar por momentos muito difíceis, né? Só que se tu passar pelo luto, se tu superar um luto, o que vir, cara, tu vai superar com certeza, entende? Então, não ter o meu pai ali na minha adolescência, por exemplo, foi uma forma de eu me desenvolver, né, melhor, porque eu não tinha aquele modelo paterno, então eu tive que buscar referências em lugares diferentes. E isso me fortaleceu muito. Eu acredito nisso, sabe? Então, nunca me coloquei no papel de vítima, tá? E tu não deve se colocar no papel de vítima. E tu tem que entender que a morte é uma coisa natural, é uma coisa normal. Todos nós vamos morrer um dia, né? E, cara, não é só tu, né? Então, assim, uma coisa que eu sempre pensei pra mim, não sou só eu, né? Existem muitas, milhares, bilhões de pessoas que não têm a figura paterna, por algum motivo, né? Nem sempre é o luto, às vezes é simplesmente pelo pai não estar presente. Então, eu sempre tive isso em mente. Nunca me vitimizar, nunca pensar que eu sou diferente de uma forma negativa, e sim pensar que eu sou diferente de uma forma positiva, que aquilo me modificou. Tu meio que tu precisa romantizar um pouco o processo, entende? Pensar que tu é mais forte pelo que aconteceu e não que aquilo te prejudicou. Tu faz um jogo mental. É mais ou menos isso que eu fiz a minha vida inteira, né? E eu sempre busquei outros exemplos, outros modelos de outras referências, né, ao meu desenvolver. Uma delas foi o meu avô, que faleceu em 2017, em 2016. E, cara, foi muito mais fácil passar pelo luto do meu avô, porque eu já tinha passado pelo processo de luto com o meu pai, né? Então, de uma certa forma, aquilo me calejou. E uma coisa que eu vou falar agora, que eu acredito que seja talvez o ponto mais difícil, tá? Cara, tu não pode ficar pensando no e se. Se tu ficar pensando no e se não tivesse falecido, e se não tivesse acontecido, tu vai entrar num looping, e quando tu vê, tu tá novamente naquele papel de vítima, tá? Então, uma coisa que eu sempre fiz foi tentar enxergar os pontos positivos. Eu sei que isso parece frio, né? E que isso parece bem desconfortável no começo, mas tu tem que enxergar, até no luto, tu tem que enxergar pontos positivos, tá? Isso vai te trazer pro presente, vai fazer vai fazer tu enxergar as coisas de uma forma mais leve. Eu nunca tive o pensamento de, e se o meu pai tivesse aqui, e se o meu pai não tivesse falecido? E um dos motivos é os meus outros irmãos. Somos entre 4. Eu e o meu irmão mais velho, vamos dizer assim, né? Eu sou o mais velho, mas o que vem depois de mim somos filhos do meu pai, e os meus outros 2 irmãos são filhos de outro pai. Então, eu sempre utilizei eles como uma válvula de escape para não pensar no e se. Porque se o meu pai estivesse vivo, eu não teria os meus 2 irmãos mais novos, né? E eu amo eles e eles são muito importantes na minha vida. Então, eles são como uma boia de segurança para que eu não tenha aquele pensamento do e se, né? Então, até no luto, até na morte, até na falta, tu precisa enxergar os pontos positivos. Claro que no começo isso vai ser bem difícil, né? Se a morte foi muito recente, tu não vai enxergar os pontos positivos, mas com o decorrer do tempo, alguma coisa tu sempre vai conseguir tirar. Mas nunca entre na mentalidade de vítima, tá? Nunca. Sempre pensa que as dificuldades as dificuldades entram na nossa vida, os momentos difíceis, para te fortalecer, para te fazer mais forte, para te fazer melhor, para te fazer evoluir, para te tirar da tua zona de conforto. É para isso que servem os momentos ruins, tá? E uma outra coisa é sempre agradecer pelo que tu tem, né? Por exemplo, eu posso não ter pai, mas eu tenho
minhas vós, que são incríveis, eu tenho meus padrinhos, minhas madrinhas, que são incríveis, né, de certa forma, e eu tenho um núcleo familiar que sempre me ajudou, que topou tudo que eu... me apoiou em vários momentos, topou tudo que eu quis fazer na minha vida praticamente, e eu sou muito grato por isso, beleza? Eu acho que esses são os pontos que eu queria conversar com vocês. E uma coisa que eu vou dizer é o seguinte, cara, o luto não tem uma cura, tá? É uma coisa que fica ali o tempo inteiro, né? Dia sim, dia não. Isso não vai passar. Se é recente pra ti, não vai passar. Mas, cara, tu aprende a viver com isso, tu aprende a conviver com isso. E tu tem que tornar isso uma coisa leve, tá? Não deixa isso... Não faz esse... Não se abraça nesse sentimento de perda, ou nesse sentimento de não ter, de impotência, né? E sim, sempre se enxergue como um guerreiro e alguém que vai superar qualquer dificuldade, não importa o que aconteça. Beleza? E lembre-se, se for muito difícil lidar com o luto, procure um profissional, procure um psicólogo, vá atrás de uma terapia, de um tratamento, porque isso realmente faz total diferença. Beleza? Valeu!